Fala galera do The Informetal, mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de uma série da Amazon Prime que é The Man in the High Castle, ou em português, O Homem do Castelo Alto. Quer saber mais um pouquinho dessa série? Roda a vinheta. Fala galera, aqui é o Léo Metaller, mais uma vez com vocês aqui no canal da Informetal. E hoje eu vou falar sobre a série da Amazon Prime, né, The Man in the High Castle, ou O Homem do Castelo Alto, que é uma série aí que tem algumas temporadas, né? São no total 5 temporadas e que me chamou muita atenção. Comecei assistindo assim, meio morno, falei, ixi, não era nada do que eu pensei. De repente a série ganha ali um corpo, os personagens vão se desenvolvendo e a gente começa a ficar viciado na série e quer assistir ela até o final. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma coisa. Hoje eu estou com uma camisa aqui com a bandeira da Alemanha, mas em nenhum momento eu apoio qualquer coisa que foi feito naquela época. É um país que eu admiro, que eu tenho vontade de conhecer, mas se eu ainda colocar entre os dois países que fala na série, né, que é o Japão e a Alemanha, eu ainda fico mais com o Japão. Eu sou muito fã do Japão. Então foi só apenas uma casualidade. Não quero passar nenhuma ideia de que eu apoio nada do que foi feito, né, na época da Segunda Guerra, em especial aí sobre um assunto tão delicado que é o nazismo. Tá? Então vamos saber mais um pouquinho dessa série. Retificando, viu galera, na verdade são 4 temporadas, The Man in the High Castle, e a gente vai falar um pouquinho dela hoje, né? Então assim, essa série ela foi baseada no romance, né, homônimo de 1962 de Philip K. Dick, né? Onde no universo paralelo, né, você tem ali a Alemanha nazista e o Império do Japão dividindo os Estados Unidos em dois, né? Onde existe o grande Reich nazista no leste, com a Nova York sendo ali o centro, o QG de tudo isso, né, a capital regional, e os estados japoneses do Pacífico do lado oeste do país, né, como São Francisco sendo a capital onde se instalaram esses japoneses, né. A série ela tem aí como criador o Frank Spotnitz, né. E também tem participação, né, na produção, né, do produtor que trabalhou no filme Gladiador, né? Tem como produtor o Ridley Scott, né? Além dele, né, o próprio Frank Spotnitz, o Christian Balt, a Isa Dick Hackett, Stuart Mackinton e o Christopher Tricarico, né? E com edição da Catherine Wimoff, né? Então, The Man in High Castle, eu vou começar pelo elenco, que é um elenco bem grande. Eu vou citar algumas das pessoas principais, né, que vivem essa série, né? Então a gente tem, né, no papel da Juliana Crane, né, a Alexa Davalos, né, a atriz Alexa Davalos. Vivendo o Inspetor Kido, né, temos o Joe De La Fuente, que é um ator que já trabalhou inclusive na série The Hemlock Grove, né, fazendo o papel de um médico. John Smith, né, o Oberführer, né, que eles falavam, né, que era o chefe nazista ali da divisão dos Estados Unidos, foi vivido pelo Rufus Sewell. A mulher dele, Ellen Smith, né, ou Ellen Smith, foi vivida pela Sheila Horsdal. Temos também o Robert Tilden, vivido pelo Brennan Brown, que é uma parte assim mais uma veia comédia, né, da série. O Ed McCarthy é vivido pelo DJ Qualls. Temos o Nobusuke Tagomi, que vive, né, é vivido pelo Cary Hiroyuki Tagawa, né, um ator oriental. E temos também o personagem Frank Frink, vivido pelo Rupert Evans.
e o Joe Blake, vivido pelo Luke Clentank. Esses são alguns dos principais, mas você vai ver outros personagens ao longo da série, alguns outros atores e atrizes também conhecidos do público, né? Uma atriz que eu lembro agora é a Rachel Nichols, né? Ela faz ali o papel, né, de uma agente nazista que acompanha as esposas, né, do pessoal do alto escalão. Então a gente vê dentro de algumas temporadas, eu acredito que na terceira, se eu não me engano, entra a atriz Rachel Nichols, que já fez P2 Sem Saída, fez Conan, fez agora mais recentemente a série dos Titãs, né? Ela fez o papel da mãe fez a mãe da Ravenna, né? Fez a mãe da Ravenna na série dos Titãs. Além de outros papéis, né? Rachel Nichols é uma atriz já bem conhecida, né? E recentemente também fez a mulher, né, o par romântico do Aquaman, né? Ela também participa então dessa série The Man in High Castle. O The Man in High Castle, como eu já tinha dito anteriormente, é uma história de um livro, né, que foi um sucesso muito grande ao longo dos anos e que realmente de uma hora para outra resolveram fazer essa série. Vamos pensar como se a Alemanha tivesse vencido a guerra, a Segunda Grande Guerra. E a Alemanha vencendo a guerra, ela e o Japão, né, que eram aliados, né, dominam ali os Estados Unidos e fazem do país ali uma extensão, né, do seu próprio império. Então a gente vê assim que com a vitória, né, dos aliados, isso foi possível, né, essa divisão do país. Então a gente tem a Alemanha nazista e o Império do Japão. Eles dividem os Estados Unidos, né? Existe o Grande Reich nazista no leste, com a sede em Nova York, e na parte oeste os estados japoneses do Pacífico. A gente percebe logo de cara que o lado da Alemanha é um lado um pouco mais civilizado, apesar de ter ali as suas perseguições e tudo mais. Você vê assim um lado um pouco mais civilizado. Já do lado dos japoneses é aquela ditadura forte, implacável, que persegue quem é contra, que não dá muita liberdade para o cidadão. Então a gente vê uma repressão muito grande, principalmente na figura do Kido, né, que é o chefe da polícia, né, que é vivido pelo Joey de La Fuente, e que ele tem ali pulso firme mesmo para quem estiver confabulando ou criando alguma coisa contra o regime. E às vezes até quem não está nem aí, às vezes a pessoa não está nem aí e ele vai lá e pega e faz algumas maldades. Então a gente vê que logo no primeiro momento é muito mais difícil você viver no lado dos japoneses do que do lado dos alemães. A série ela começa mais ou menos em 1962. Então é naquela uma época antiga, só que ao longo do tempo você vai vendo que o Reich nazista ele tem algumas coisas muito modernas para a época. Por isso que a gente sempre lembra que aqui é uma obra de ficção, né? Você não pode assistir The Man in the High Castle achando que é um documento histórico, que tudo que aconteceu ali é o que aconteceu na história. Não, definitivamente não. Você tem que assistir vendo que é uma obra de ficção e que mistura alguns personagens e alguns fatos reais com ficção. Então você vai ver em determinado momento, vai ter o Hitler, vai ter o Adolf Hitler, vai ter o Heimlich Himmler, entre outros, né, nomes conhecidos. E passagens da história, né, como a bomba atômica, entre outras coisas. Então isso é muito fascinante. Apesar de ser uma história triste, a gente sabe de tudo que os judeus sofreram na mão dos nazistas e tudo mais, mas a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial é uma história muito fascinante. A gente tem uma série de coisas sempre a aprender e ele mistura tudo isso, né? A série mistura tudo isso numa ficção com algumas coisas assim que até fogem um pouco do comum, e é isso que é o legal da série. Além das performances dos atores também, né? Um pouquinho, né, de alguns atores, bem pouquinho spoiler, porque eu quero que vocês assistam a série, então eu vou dar um perfil de mais ou menos de cada um para vocês terem uma ideia, né? A Juliana Crane é uma menina que ela faz Aikido e ela tem uma vida pacata, e de repente, quando a irmã dela se envolve com a resistência, ela vê ali um motivo para poder seguir a vida dela, né? E ela namora, né, o Frank, né, que é vivido pelo Rupert Evans, né? Então o Frank Frink é o namorado dela,
Eles vivem ali uma vida meio pacata nos estados japoneses do Pacífico e de repente as coisas começam a acontecer, né? Amigo do Frank a gente tem o Ed McCarthy, e mais pra frente eles vão conhecer também o Robert Shildan, que é um vendedor de uma lojinha ali. O cara vende algumas antiguidades para os japoneses, né? Do outro lado, do lado dos nazistas, né? Já em Nova York, a gente tem como a figura principal, né, o ator Rufus Sewell, vivendo o Oberpennführer, né, o John Smith, né, que é um cara que está em ascendência, é um cara que está indo muito bem, né, nas tarefas dele, e que está cada ano que passa, ele vai ganhando mais moral e vai subindo de cargo, né? É um cara assim forte, que você vai vendo ali que ele vai assim ganhando o respeito do Reich, né? Do outro lado do japonês, o cara que é o forte dos japoneses é o Takeshi Kido, né? Aquele policial mão de ferro, né? Que pega o negócio pesado mesmo e quer controlar as coisas do jeito dele. Paralelo a isso, a gente também vê um personagem que é muito importante, que é o Joe Blake, vivido pelo ator Luke Clentank, né? É aquele cara que você fica ali, mano, de que lado que ele tá, né? Será que ele é dos nazistas? Será que ele é bonzinho? Então ele fica ali navegando entre os dois mundos e logo ele acaba conhecendo a Juliana Crane, né? Ao longo do tempo, outros personagens vão aparecendo, vai aparecendo mais gente desse movimento de resistência, né? Que é aquele pessoal que não aceita que os Estados Unidos virou o que virou, né? E vai vendo também outras pessoas do Reich. Uma pessoa que eu achei muito interessante é a personagem Nicole Dormer, né? Vivida pela atriz Bella Whitcourt. Ela faz um papel muito legal, tem uma passagem importante até na série, e a gente conhece ela já na Alemanha. Então vai ter momentos em que a série vai te levar para a Alemanha, vai te levar para Berlim, onde é o centro de tudo, onde, né, é o QG que domina, né, o mundo, e a gente vai ver também esse pessoal lá. Tem também o personagem Mark Sampson, vivido pelo ator Michael Gaston, e o Wyatt Price, vivido pelo Jason O'Mara. São alguns personagens bem importantes também. Eu vou procurar colocar aqui, é muito interessante as bandeiras, né, de cada nação, né? Então, os estados japoneses do Pacífico têm a sua bandeira. Eu vou colocar aqui, ou aqui. E tem também a bandeira da América nazista, né? Do Reich nazista. Então, assim, a gente vê várias coisas bem interessantes. A gente vê os aviões, né? A parte dos carros, a forma que eles se vestiam, as escolas, né? Faz a gente ter uma ideia de como poderia ter sido se a Alemanha tivesse vencido a guerra, ao invés, né, da Rússia, da União Soviética, né, do lado vermelho, né, comunista, que derrotou a Alemanha. Então isso é muito interessante. Você vê algumas tomadas de cima, mostrando Berlim, mostrando os Estados Unidos, algumas regiões, mostrando o lado dos japoneses, né, a tradição dos japoneses, todo o respeito que eles têm pela hierarquia, ou algumas coisas também moralmente duvidosas que eles fazem. A gente vê tudo isso também na série, é muito interessante. Um outro ator que eu gostei muito, né, é o ator que faz o papel do Thomas Smith, né, do filho do Oberpennführer, né, o Queen Lord, né. Esse rapaz, ele fez muito bem o papel, gostei bastante dele, né. O ator que faz o Himmler também, o Kenneth Teagar, também é bem interessante, né. E a gente tem, nós temos vários personagens, né, uma série aí de 4 temporadas, né, é uma série bem complicada, né, de você falar de todo mundo, né. Por exemplo, a gente tem o ator Rolf Müser vivendo o Adolf Hitler, já envelhecido, né. Então são passagens bem legais, eu acho que vocês vão gostar da série. Eu não vou dar spoiler, né, eu quero que vocês assistam, são 4 temporadas, né, a série começou em 2015 e foi até 2019. Eu comecei a assistir, confesso que no começo achei a série assim meio morna, aí na segunda temporada ela ganha velocidade, na terceira as coisas começam a ficar muito pesadas, você não sabe para onde que vai, e a quarta eles tentam ali fechar algumas arestas que abriram,
não me agradou completamente o final, mas tem o lado bom e teve o lado ruim. Achei que eles poderiam ter feito um final bem diferente, mas no geral a série é muito boa. Então, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 para The Man in the High Castle, eu daria aí com certeza um 8. Um 8 muito bem, assim, muito bem dado, né? Muito bem classificado, porque estaria de bom tamanho. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a série, comentem aqui, né, no nosso canal. Digam o que vocês acharam da série. Qual personagem que vocês gostaram mais, por que gostaram mais desse personagem, né? Eu particularmente gostei muito do ator que fez o John Smith. Gostei muito do ator também que fez o Kido, né? O General Kido, e também o Tagome, né? O Nobusuke Tagome, né? Que é o Cary Hiroyuki Tagawa, que fez um papel muito bom. Além de outros atores, a gente tem também, para mim uma grande surpresa foi a atriz que fez o papel da Ellen Smith, né? A mulher do John Smith, a Sheila Horsdal. Eu achei que ela foi muito bem no papel, entre outros, né? Entre outras performances bem legais, né? Então é isso aí. Se vocês assistirem, comentem aqui, não esqueçam de comentar aqui. The Man in the High Castle, né? O Homem do Castelo Alto, uma série aí bem interessante. Uma atriz que arrebentou, que fez o papel da Belma Lowry, a Frances Turner. Adorei o papel dessa atriz. O Homem do Castelo Alto é vivido, né? O Hawthorne Appleton é vivido pelo Stephen Root, né? É o ator que faz o papel do Homem do Castelo. A Alice Adler, vivida pela Gillian Barber, né? Também bem interessante o papel dela também. E a Rachel Nichols faz a Marta, né? O que eu fiquei de colocar o nome aqui. A Rachel Nichols faz o papel da Marta. Então é isso aí, galera. Se você não tá legal, vem pro The Informetal e até o próximo vídeo. Não podia deixar de falar de algumas atrizes aqui que eu já ia esquecendo, que eu acho que são interessantes a gente destacar aqui no finalzinho, né? O papel da Rachel Nichols é a Martha Strode, só corrigindo, o nome dela é Martha Strode. Rick Worth como Lemuel, Tamlin Tomita como Tamiko Watanabe. Arnold Chan Kotomichi, Hans Tester, Dr. Joseph Mengele. Karsten Norgard, Rudolf Weniger. Lee Shorten, Sargento Hiroyuki Yoshida, Sebastian Roche, Martin Helsman. A Anne Magnusson fez a Carolina Epson, que é a mulher do Homem do Castelo Alto. E as filhas do John Smith são a Genea Charpentier, vivendo a Jennifer Smith, e a Gracie Shinhei, vivendo a Amy Smith. E a irmã, né, da Juliana Crane é a Trudy Walker, vivida pela Connor Leslie, que foi a Moça Maravilha da série Os Titãs. Então é isso aí. Se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera, agora sim.